Olá! Eu sou Maria Amélia de Alvarenga Drummond, nutricionista, e hoje nesse vídeo eu vim falar sobre a farinha de trigo. Farinha de trigo integral é o alimento ideal para diabéticos? Essa foi a pergunta da Luzinete Rosa Garcia. Ela escreveu assim em um vídeo que eu tenho aqui no canal sobre farinhas, as melhores farinhas para diabéticos, e eu vou deixar esse vídeo aqui para você que quer saber mais profundamente sobre as farinhas. Mas ela me perguntou assim: boa tarde, Maria Amélia, estou feliz em encontrar o seu canal. Por favor, fale sobre a farinha de trigo integral. Sou pré-diabética. E ela escreveu assim também, numa outra pergunta: sou pré-diabética, faço pão com farinha integral. Estou na dieta certa? Então, gente, a primeira coisa que a gente tem que entender é o conceito de integral. O alimento, quando ele é integral, ele passa menos pelo processo de refinamento da indústria. Então, ele preserva mais seus nutrientes e preserva mais também a quantidade de fibras. Então, uma farinha, quando ela é integral, ela tem maior quantidade de fibras na sua composição. Isso é muito interessante, sim, para o tratamento nutricional do paciente diabético. Mas será que a farinha de trigo, mesmo sendo integral, ela é um alimento indicado, ela é o melhor alimento, a melhor opção para a dieta, para o dia a dia, para a rotina do diabético? E é isso que eu vou mostrar nesse vídeo para vocês. Eu vou fazer um comparativo entre a farinha de trigo branca, que foi refinada, e vou comparar com a farinha de trigo integral, que foi preservado mais aí as fibras, os seus nutrientes. E fica comigo até o final desse vídeo, que eu também vou fazer um comparativo das farinhas de trigo com uma farinha mais low carb, para vocês verem a diferença, se vale a pena ou não o paciente diabético investir em receitas utilizando farinhas com menor teor de carboidratos. A primeira farinha que eu vou analisar aqui com vocês vai ser a farinha de trigo branca, a farinha de trigo tradicional. Eu vou analisar a informação nutricional em cima de 100 gramas de farinha. Para vocês terem uma ideia de quantidade, 100 gramas de farinha de trigo nos dá aproximadamente uma xícara. Então, em uma xícara de farinha de trigo, em 100 gramas, a gente tem, em média, 76,3 gramas de carboidratos totais. Os carboidratos totais, como o próprio nome já diz, são os carboidratos totais que o alimento tem. 100 gramas de farinha de trigo tem aproximadamente 2,7 gramas de fibras. E para a gente descobrir os carboidratos líquidos de um alimento, que é o carboidrato que realmente vai impactar na nossa glicemia, a gente tem que fazer uma continha, que é muito fácil. A gente diminui a quantidade de fibras da quantidade total de carboidratos que esse alimento tem. Então, fazendo essa continha para a farinha de trigo branca, a gente vai ter 76,3 gramas de carboidratos totais, menos 2,7 gramas, que é a quantidade de fibras que a gente tem em 100 gramas de farinha. A gente vai ter 73,6 gramas de carboidratos líquidos, que é o carboidrato que realmente vai impactar na glicemia. Vamos gravar esse número para a farinha de trigo: 73,6 gramas de carboidratos líquidos em 100 gramas, que é uma xícara de farinha. Lembrando, gente, que para fazer um bolo, vocês vão ver aí as receitas tradicionais de bolo, a base de farinha de trigo vai bem mais que uma xícara, bem mais que 100 gramas. E a pergunta que sempre me fazem: 73,6 gramas, que tem em uma xícara de trigo, por exemplo, é muito ou pouco? Como saber se essa quantidade de carboidratos vai ser muita ou pouca? Gente, o diabético, ele precisa de uma estratégia, de uma dieta, de um estilo de vida mais low carb, com menos teor de carboidratos. Uma dieta low carb, flexível, que dá para comer um pouco mais aí de carboidratos, sem impactar tanto na glicemia, geralmente tem entre 100 e 130 gramas de carboidratos ao longo do dia. Vamos pensar que uma xícara de trigo, já descontando as fibras, nos traz 73,6 gramas de carboidratos. Analisem aí se um diabético deveria comer entre 100, no máximo 130 gramas de carboidrato ao dia. 73,6 gramas é bastante. Fora que o trigo é um alimento considerado nessas tabelas de índice glicêmico com alto índice glicêmico. O índice glicêmico é uma medida de velocidade, é a capacidade que um alimento tem de elevar a glicemia rapidamente.
Então, além de ter alta carga, quantidade de carboidratos, o trigo também é um alimento com alto índice glicêmico. E isso não é interessante para o paciente diabético. Agora nós vamos fazer a comparação da farinha de trigo branca com a farinha de trigo integral. 100 gramas de farinha de trigo integral, aproximadamente uma xícara de farinha, tem 68 gramas de carboidratos totais, um pouco menos que a farinha de trigo tradicional. 9,6 gramas de fibras, e fazendo a diferença das fibras para os carboidratos totais, a gente vai ter 58,4 gramas de carboidratos líquidos em 100 gramas de farinha de trigo integral. Comparando as duas farinhas de trigo, a farinha de trigo integral vai ter sim uma maior quantidade de fibras e, consequentemente, uma menor quantidade de carboidratos líquidos. 58,4 gramas contra 73,6 gramas da farinha de trigo tradicional. E essa diferença, ela é suficiente para a gente poder indicar a farinha de trigo integral para a rotina, para a alimentação, para a dieta do paciente diabético? Definitivamente não. A farinha de trigo integral, mesmo ela tendo aí uma maior quantidade de fibras, uma menor quantidade de carboidratos líquidos em relação à farinha de trigo branca, ela não é o melhor alimento para o paciente diabético, justamente por essa alta carga de carboidratos em pequeno volume. Em 100 gramas de farinha de trigo integral, a gente tem 58,4 gramas de carboidratos. É uma alta carga de carboidrato em pequeno volume. E como eu disse no início do vídeo, o trigo é um alimento com alto índice glicêmico. Ele vai elevar a glicemia rapidamente, tem um alto impacto na nossa glicemia. E você deve estar se questionando aí: mas quando eu como bolo, eu nunca comeria o bolo inteiro. Eu nunca estaria comendo essa quantidade de carboidratos, 58, 70 gramas de carboidrato de uma única vez. Sim, concordo, mas como o trigo é um alimento com alta carga de carboidrato, alta quantidade de carboidrato em pequeno volume, e considerando que para fazer um bolo a gente não utiliza apenas uma xícara, a gente utiliza em média duas xícaras e meia de trigo, uma fatia de bolo de 30 gramas, que é uma fatia pequena, já nos dá em média 30 gramas de carboidratos. Lembrando que o trigo tem alto índice glicêmico, uma simples fatia de bolo vai ter sim um alto impacto na glicemia. Vale a pena mesmo fazer receitas low carb utilizando farinhas com menor teor de carboidratos? E eu vou mostrar para vocês que sim, vale muito a pena, não é balela. Existem farinhas que são excelentes para o diabético e uma delas é a farinha de coco. Eu vou mostrar para vocês aqui a tabela nutricional de 100 gramas de farinha de coco. Eu estou me baseando naquela farinha de coco branca que se parece muito com trigo, que inclusive em receitas o sabor aproxima muito quando a gente faz pães, bolos. Gente, e lembrando que aqui no canal está recheado de receitas para controlar a glicemia em que eu utilizo essas farinhas low carb. E eu também deixo aqui no descritivo para vocês o link do meu e-book Show Diabetes. São 50 receitas, todas low carb, sem glúten e sem leite para controlar a glicemia. Avaliando a farinha de coco, 100 gramas tem apenas 14,58 gramas de carboidratos totais. Só que a farinha de coco, ela tem muita quantidade de fibras. Em 100 gramas, a gente tem 44,8 gramas de fibras. Quando a gente vai fazer a diferença, para a gente descobrir aí a quantidade de carboidratos líquidos, a gente tem um número negativo. Ou seja, a gente considera a farinha de coco com 0 gramas de carboidratos líquidos. Ou seja, um impacto mínimo na glicemia quando a gente utiliza esse tipo de farinha em nossas receitas. Como, por exemplo, esse bolo delicioso mesclado, feito com farinha de coco, que não perde nada, nem no visual, nem no sabor, nem na textura, para os bolos feitos à base de trigo comum. Vale a pena sim
você investir nesse tipo de conhecimento, utilizar farinhas como a farinha de coco em suas receitas, em seu dia a dia. Você poderia até mesmo repetir essa fatia de bolo com um mínimo de impacto na sua glicemia. E para você que ficou até o final do vídeo, eu vou deixar de presente uma playlist com 5 receitas utilizando a farinha de coco, para você começar a ter ideias aí de receitas que poderão te ajudar realmente a controlar a glicemia. O nome dessa playlist que eu vou deixar aqui no descritivo para vocês vai ser Receitas com Farinha de Coco. Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Deixa aqui a sua dúvida, o seu comentário, deixa aqui a opinião, o que você gostaria de ver no canal, que eu sempre estou respondendo os meus inscritos. Se ainda não é inscrito, se inscreva, deixa aquele like, compartilhe com os amigos e me segue lá no Instagram também, @Amélia Drummond Nutricionista. Fui!